Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui o professor Rafael para mais uma aulinha de Geografia. O assunto de hoje será a estrutura geológica do Brasil. Só que na última aula, no último vídeo, que está disponível no canal, nós falamos sobre estrutura geológica e partimos da origem do planeta, escala geológica, passando pelos tipos de rochas, para chegar hoje e tipificar as estruturas geológicas, certo? Então, nesse primeiro momento da nossa aula, nós iremos tipificar as estruturas geológicas, ou seja, quais são os tipos de estruturas geológicas. Primeiro, nós temos três tipos de estruturas geológicas: escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos, certo? Então, essas são as três formas que nós podemos encontrar na superfície terrestre quando falamos de estruturas geológicas, certo? Então, repetindo, dobramentos modernos, bacias sedimentares e escudos cristalinos. Vamos iniciar falando sobre escudos cristalinos. Pessoal, uma coisa muito importante na geografia é que alguns conceitos eles recebem mais de um nome. É o caso, por exemplo, do escudo cristalino, que nós podemos encontrar, dependendo do autor que vai estar trabalhando a temática, como embaçamento cristalino, maciços antigos, crátons ou plataforma, certo? Então, qualquer um desses nomes que você encontrar está se referindo ao escudo cristalino. Mas o que seria esse escudo cristalino? Basicamente, pessoal, escudo cristalino são as rochas mais antigas da superfície terrestre. Aquelas que se formaram lá na era pré-cambriana, certo? Ou seja, no início da formação do planeta Terra, quando começa o processo de solidificação do magma, nós temos a formação das primeiras rochas. E essas primeiras rochas passaram a formar o chamado escudo cristalino, ok? Um outro detalhe é que no escudo cristalino, normalmente nós encontramos dois tipos de rochas, né? Predominam as rochas magmáticas e as rochas metamórficas, certo? Por quê? Porque essas são as rochas de formação considerada mais antiga, tá? Lembrando que, no caso da rocha sedimentar, nessas áreas nós vamos encontrar em grande quantidade, mas na parte superficial, certo? Já que a rocha sedimentar ela vai se formar a partir de intempéries, o tempo vai contribuir bastante para a formação das rochas sedimentares. A meteorização que a gente falou na aula anterior, no vídeo anterior, beleza? Um outro detalhe do escudo cristalino é que, por serem rochas muito antigas, elas são extremamente desgastadas. Então, o relevo nessa área de escudo cristalino normalmente é um relevo mais baixo, ou as serras que existem, elas possuem a parte mais elevada meio que arredondada, certo? Então, o cume dessas serras, ele é mais arredondado, justamente pelo desgaste que ela vem passando ao longo do tempo, ok? Então, escudo cristalino, rochas mais antigas, onde se predomina rochas metamórficas e magmáticas, ok? Pronto. Pessoal, no escudo cristalino, só mais uma informação importante, é que nele nós encontramos em grande quantidade, em abundância, os chamados minerais metálicos, certo? Então, isso é um dado muito importante. O segundo tipo de estrutura geológica é a chamada bacia sedimentar. Pessoal, as bacias sedimentares são superfícies mais rebaixadas e elas vão se destacar por serem áreas de depósito de sedimentos, certo? Então, qual vai ser o tipo de rocha predominante numa bacia sedimentar? Óbvio, né? Que é a rocha sedimentar. Outra coisa importante, pessoal, é em relação à origem das bacias sedimentares, certo? Eu falei que a origem do escudo cristalino está lá na era pré-cambriana, paleozoica, nas primeiras eras. No caso das bacias sedimentares, a origem dela está ligada ao Êon-Fanerozoico. O Êon-Fanerozoico está ligado às últimas eras, às eras mais recentes. Nesse caso, Mesozoico, Cenozoico, certo? Finalzinho do Paleozoico. Então, finalzinho do Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico. Então, essas eras mais recentes são as eras que originaram as bacias sedimentares do planeta Terra, ok?
Um outro detalhe é que os agentes erosivos são agentes formadores dessas bacias sedimentares, certo? Então, as bacias sedimentares são formadas a partir da erosão que ocorre, por exemplo, do escudo cristalino. E essas áreas mais rebaixadas são as áreas que recebem esses sedimentos, sendo chamadas de bacias sedimentares. Bacia, né? Formato. Então, essas áreas mais rebaixadas são as áreas que vão receber esses sedimentos, certo? Pronto. Em relação ao que é que eu encontro nas bacias sedimentares, eu falei que no escudo cristalino nós costumamos encontrar os depósitos metálicos, né, de minerais metálicos. No caso das bacias sedimentares, nós costumamos encontrar fósseis, certo? Porque é a questão do depósito, né, a região de depósito. Então, os fósseis eles acabam ficando naquelas camadas que vão se formando nessa bacia sedimentar. Petróleo e carvão mineral, certo? Então, nessas áreas de bacias sedimentares, normalmente nós encontramos fósseis, carvão e petróleo. Beleza? Então, sim, uma questão, vocês encontrarem lá falando que é comum encontrar petróleo em áreas de escudo cristalino, mentira, que isso é comum eles colocarem nas bancas, né? Quando vão elaborar questões, costumam colocar coisas desse tipo, e é bom você estar ligado. A última, pessoal, são os dobramentos modernos, certo? O terceiro tipo de estrutura geológica, dobramentos modernos. Moderno, recente. Então, nós podemos chamar de dobramento moderno ou dobramento recente, ok? Outro detalhe, também elas podem ser chamadas de cadeias orogênicas ou dobramentos terciários. Primeiro, por que desses nomes? Dobramento terciário, porque a formação dos dobramentos modernos está ligado a tectonismo de placas, certo? Enquanto eu tenho certa estabilidade tectônica no escudo cristalino na bacia sedimentar, eu tenho uma grande instabilidade tectônica nos dobramentos modernos. Então, por exemplo, na área de encontro de placas tectônicas, o que é que acontece? Aquele choque entre as placas vai acabar provocando uma alteração na superfície daquela região. E em muitos casos, as rochas elas são dobradas, né? Acontece a dobra dependendo da resistência dessa rocha. E aí se formam os dobramentos modernos. Elas podem ser chamadas de cadeias de dobramento moderno terciário, porque a origem dessa formação é justamente da era cenozoica, período terciário, certo? Lembrando que nós estamos no quaternário, que vem depois desse terciário, beleza? E também pode ser chamado de cadeias orogênicas, certo? Devido à questão do movimento de formação das cordilheiras, por exemplo. E, por fim, a respeito disso, nós iremos agora falar sobre o Brasil, né? Então vamos agora adentrar realmente nas estruturas geológicas que estão presentes no território brasileiro. Quase que não saía. Pessoal, nós falamos de 3, mas o território brasileiro só possui 2. Qual das 3 não existe em território brasileiro? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Tenho certeza que já falaram a resposta. Estou aqui só enrolando para mais alguém aí captar e dizer. Quem falou que não existe dobramento moderno em território brasileiro, acertou, certo? O Brasil ele tem 2 províncias geológicas, né? 2 estruturas geológicas distintas que predominam no território brasileiro, que são os dobramentos, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares, certo? O nosso território ele tem um predomínio de escudos cristalinos, certo? E a presença de dobramentos modernos numa quantidade um pouco... Que dobramento moderno? Estou com dobramento moderno na minha cabeça. De bacias sedimentares um pouco menor. Então, pessoal, como eu falei, não há dobramento moderno. Segundo, por que não há dobramento moderno? O Brasil é um país que está no centro de uma placa tectônica. Então, nós estamos distante dos limites dessa placa, certo? E, normalmente, eu encontro dobramento moderno em regiões de limites de placas. Maior estabilidade geológica, justamente por não estar próximo
dessas placas tectônicas, aliás, dos limites das placas tectônicas, e por este motivo o Brasil tem um relevo modesto, certo? Não temos grandes altitudes em território brasileiro, não temos grandes picos, não temos montanhas em território brasileiro, certo? Por quê? Porque o nosso território é um território antigo, que só tem dois tipos de estruturas geológicas, bacias sedimentares e dobramentos modernos, que são de relevo mais acentuado e mais rebaixado, ok? Mais rebaixado, né? No caso. Ok, aí tem um mapinha que está aqui do lado, que vocês podem observar a distribuição das bacias sedimentares e dos dobramentos modernos em território brasileiro, ok? Dei uma observadinha aqui. A1, por exemplo, representa a bacia sedimentar bacia amazônica, né? Nós temos aqui o 2, que é a bacia do meio norte, 4, bacia do Paraná, e por aí vai. E temos os escudos cristalinos, que agora nessa parte que nós iremos adentrar, nós iremos falar especificamente sobre escudo cristalino e bacia sedimentar no território brasileiro, certo? Pronto. Para falar sobre escudo cristalino no território brasileiro. Primeiro, os terrenos proterozoicos possuem grande relevância econômica. Por quê? Esses terrenos proterozoicos são terrenos que surgiram no período proterozoico, certo? Logo, lá no início era pré-cambriana, rochas mais antigas, minerais metálicos, certo? Então, o fato de o escudo cristalino ter essa origem muito antiga faz com que ele tenha uma abundância de minerais metálicos, certo? Então, economicamente, os escudos cristalinos são muito bons. Segundo, no sul do Brasil, nós temos solos muito férteis que têm ligação ao escudo cristalino, que é a terra roxa, né? Que tem formação vulcânica, já que no passado era uma região de instabilidade tectônica, que é na região do Planalto Meridional, certo? Planalto Meridional, Planalto Sul. Pessoal, outra coisa importante é que nós encontramos lá na região de Minas Gerais o chamado quadrilátero ferrífero, que é uma importante reserva de minério de ferro e manganês, certo? Isso no escudo cristalino brasileiro. Então, para a gente ter noção da importância do escudo cristalino para a economia do nosso país. E nesse caso aí o quadrilátero ferrífero, ele se encontra no escudo atlântico, certo? Jazidas de estanho, ouro, bauxita, manganês, nós vamos encontrar no escudo amazônico, certo? Além de níquel e ferro. Lá, pessoal, na região do Pará, certo? Escudo amazônico, região do Pará, nós temos o chamado Projeto Carajás, que é uma área de exploração mineral, certo? Esses minerais que eu falei anteriormente. E lá, para viabilizar essa exploração, foi construída a usina hidrelétrica de Tucuruí, certo? Por quê? Para explorar esses recursos eu preciso de energia. A região é abundante em rios, então vamos construir uma usina, a construção da usina de Tucuruí dentro do projeto Carajás. Depois, vamos construir a ferrovia Carajás-Itaqui. Por quê? Eu preciso levar o minério que eu estou extraindo dessa região para o exterior, porque o objetivo é a exportação, né? O principal objetivo. E a localização não é litorânea, né? Essa área de exploração não é uma área litorânea, então eu preciso de uma ferrovia, e aí acontece a construção da ferrovia Carajás-Itaqui. E para exportar o produto, construção de um porto de Itaqui, certo? Então a ferrovia vai ligar a área de exploração, onde estão as jazidas da região do Projeto Carajás, até Itaqui, onde está o porto, para que aquele produto seja levado para o exterior, principalmente para o exterior, certo? E nós temos também uma outra área do escudo cristalino brasileiro que é muito importante economicamente, é a região do maciço do Urucu, que fica no Mato Grosso, certo?
Lá existe uma reserva muito abundante de ferro e manganês e a região é a região do escudo bolívio-mato grossense, certo? Tem a questão dos escudos que são internacionais, né? Esse é um exemplo, nós dividimos com a Bolívia. Então, essas áreas aí são áreas extremamente importantes devido à presença de minerais metálicos, certo? Então, uma coisa para vocês não esquecerem é que no escudo cristalino é muito comum encontrar grandes reservas minerais, certo? E aí a gente vai fazer uma mudança aqui. Minério. Minério seria o mineral que tem valor econômico. Então, nós encontramos minério em grande quantidade na região do escudo cristalino. Beleza essa parte? Podemos passar para a próxima? Passamos. Falando sobre bacias sedimentares do Brasil. Pessoal, quais são os tipos de rochas mais comuns no escudo? Ah, meu Deus, olha, eu começo a falar uma coisa e eu quero repetir. Na bacia sedimentar, nós temos o arenito, nós temos o calcário, o folheiro e o conglomerado, certo? Os conglomerados. Esses são os 4 principais tipos de rochas que nós encontramos nas bacias sedimentares. É muito comum encontrar também água mineral, eu já falei, né? Petróleo, carvão mineral, fósseis. É uma região muito comum de se encontrar esses materiais. Vale lembrar da origem do petróleo e do carvão mineral, certo? Soterramento de florestas e tal. Então, material que passou por um processo de decomposição, mas como estava armazenado, né, camada após camada, houve uma conservação e aí nós tivemos a formação petróleo, gás natural, carvão mineral, certo? Então, pega um pouquinho dessa questão da origem para entender por que nós encontramos esses recursos na bacia sedimentar. Outra coisa, pessoal, importante é que a ausência significativa de movimentos da crosta nessa área, certo? É uma área, e aí a gente diz que é uma área de estabilidade tectônica. Mas, uma pergunta. O fato de ser uma área de estabilidade tectônica diz que em nenhum momento pode acontecer essa instabilidade? Ou seja, não tem terremoto em bacias sedimentares, não é impossível acontecer, ou abalo sísmico. Um abalo sísmico é impossível? Não, é possível. Por quê? Nessas áreas nós temos movimentos que são mais lentos, é a chamada pirogênese. Orogênese, mas seria esse movimento, né, horizontal, e pirogênese, um movimento vertical, ele é mais lento, normalmente não é muito visível, certo? Que seria o rebaixamento ou a elevação da crosta, certo? Que seria o sorregimento ou a subsidência da crosta, ou seja, a cidade do México é um exemplo. Ela está aos poucos se rebaixando, porque a exploração mineral, a exploração dos recursos naturais que estavam na parte inferior, né, da cidade do México, água, por exemplo, eles extraíram em grande quantidade, abriu-se um espaço na crosta. E aí, aos poucos, a crosta começou a acomodar-se, ou seja, a rebaixar-se, certo? Então, em áreas de bacias sedimentares podem acontecer. Observação mais uma, a região não é necessariamente uma região de bacia sedimentar, tá? Que eu acabei de falar, da cidade do México. Mas só para a gente entender que a crosta ela pode sofrer esse processo de rebaixamento ou de elevação. Também tem um mapinha aqui do lado que vai mostrar as principais áreas de bacias sedimentares do território brasileiro, certo? Nós temos a bacia amazônica, a bacia do Parnaíba, que também é chamada de bacia do meio norte, bacia do Paraná. Essas são as principais bacias do nosso território. Na região, pessoal, de Sergipe, Alagoas, Tucano, Recôncavo Baiano, são extremamente importantes para a exploração de petróleo, certo? Muito comum a exploração de petróleo nessas áreas. Opa. Onde é que ficam os principais depósitos de carvão mineral no Brasil?
Lembrando, carvão mineral encontra onde? Escudo cristalino na bacia sedimentar. Bacia sedimentar, né? Pronto. As principais reservas desse recurso ficam na região sul do país, mais especificamente no estado de Santa Catarina, certo? Em relação ao petróleo, nós encontramos ele tanto na plataforma continental, tanto no continente quanto na plataforma continental, que seria a primeira parte do oceano, a parte mais próxima da costa, certo? Então, nós temos áreas de grande quantidade de reservas de petróleo no nosso país, aquela região litorânea ali do Rio de Janeiro, Campos, né? Tem as reservas de Campos. Nós temos a do Recôncavo Baiano, que eu havia falado, Sergipe, aquela área da bacia ali entre Sergipe e Alagoas. E é isso, certo? Então, quando a gente fala de recursos ou exploração dessas áreas em relação a questões econômicas, as bacias sedimentares elas vão se destacar pela exploração petróleo, gás natural, carvão mineral, água, né, água mineral, e nós encontramos fósseis. E o escudo cristalino, minerais metálicos, certo? Pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida pode deixar um comentário aí que eu depois respondo. Não esqueçam de seguir o canal, viu? Dá uma ajudinha aí. E até a próxima.